Olá, eu sou o professor Pedro, da Matemática Aplicada da USP, e hoje a gente vai discutir um pouco sobre Python, linguagem de programação, só que com um enfoque para um curso de métodos numéricos, ou análise numérica, ou cálculo numérico. Tá? Vocês vão ver que tem algumas questões que são importantes aí na hora de programar para esse tipo de curso. Ah, então eu vou dividir essa aula em dois pedaços, tá? O primeiro pedaço vai ser um pouquinho mais teórico, onde a gente vai ver alguns conceitos importantes. E depois a gente vai para a mão na massa e eu quero mostrar como faz diferença o jeito de você programar em Python. Dependendo do jeito que você programa, a coisa pode ser muito lenta e usar muita memória, ou pode ficar bem eficiente, bem rápido. Tá? Então é isso que a gente vai discutir. Então vamos lá? Então vamos começar então essa breve aula de Python para métodos numéricos. Ah, então, a primeira coisa que a gente precisa entender são os tipos de linguagens de programação. Tá? Então, linguagens. Ah, e aí aparece um conceito que é fundamental. É o tipo dessa linguagem. Tá? Então, o tipo. Vou marcar aqui. Tipo. E tipo, a gente vai ter dois tipos. Tá? O primeiro tipo vai ser o que a gente chama de interpretada. Então, é uma linguagem interpretada. Quais são exemplos disso? Né? Então, exemplos de linguagens que são interpretadas são Python, JavaScript, Perl, que hoje tem bem menos uso, né? Mas aí você tem outras linguagens, por exemplo, PHP, Ruby, que mais? MATLAB, é, coisas derivadas de MATLAB, Octave e coisas desse tipo. Tá? Ah, o que significa uma linguagem ser interpretada? Significa basicamente que cada linha é uma execução. Então eles funcionam como um script. Tá? Então, é um roteiro de coisas a serem executadas. É, esse termo de execução aqui para cada linha é, no fundo, o que vai aparecer o conceito de interpretação. Ou seja, na verdade, o programa ele vai fazer uma interpretação linha a linha. Cada linha do seu código, o computador vai ler aquela linha e falar: ah, agora eu preciso fazer isso. Ele interpreta isso como um código que o computador consegue executar e vai lá e roda o que era para ser feito naquela linha. Tá? Ah, então, uma das coisas que é importante é que a execução ela não é otimizada de forma nenhuma. O que é executado é exatamente o que você escreveu. Então, execução exatamente como escrito, como o código foi escrito. Tá? Então eu vou interpretando passo a passo as coisas e exatamente como ele foi escrito. Tá? Quem que vai executar isso, esse código, é um interpretador. Então é o interpretador que vai fazer a execução. E ele é em uma etapa só. O que significa isso? Eu tenho o código e ele gera um resultado. Tá? Eu tenho a interpretação e eu tenho o resultado. Tá bom? Então Python funciona desse jeito. Mas a gente precisa discutir um pouco uma outra forma, porque isso vai ser a base depois para a gente entender o que é um código rápido, ou um código lento, ou um código que usa muita memória ou pouca memória em Python. Tá? Então a gente precisa entender o conceito de linguagem compilada.
Então, quem são exemplos de linguagens compiladas? C, C++, Fortran, Java. Aí tem um monte de outras que eu acho que hoje em dia já nem usam muito, a Basic e outras coisas aí que apareceram por aí e que existem por aí, tá? Mas eu acho que as principais aqui pra gente são essas quatro aqui, tá? Principalmente vai ficar bem relevante essas três aqui, C, C++ e Fortran, que vão ser interessantes para computação científica, para métodos numéricos, tá? Tá. Então agora a coisa que vai complicar um pouquinho, tá? É, então vamos ver. O que acontece nesse caso é que se eu tenho um código, ele é traduzido. Isso é o que a gente chama de compilação. Tá? Ele é traduzido para a linguagem de máquina. Tá. Então, ele é traduzido, o código ele é traduzido para a linguagem de máquina. E aí, nessa tradução, o que acontece? Eu posso fazer otimizações. Tá? Quando eu vou fazendo a tradução, é como se eu estivesse pensando num tradutor de línguas, né? Então, se tem alguém falando numa conferência e tem alguém traduzindo aquilo que ele está falando, e ele cometeu algum erro de linguagem mesmo, fez uma conjugação, uma gramática errada, é como se ele conseguisse corrigir isso, e aí na hora que ele vai pôr na outra língua, ele já passa isso otimizado, corrigido, tá? Então, quando ele gera o que é o código de máquina, tá? Então eu tenho um código escrito em C, C++, Fortran, Java, a compilação vai traduzir isso para uma linguagem de máquina, e nessa passagem eu consigo fazer uma série de otimizações, que são em si modificações do código original, tá? É lógico que isso vai depender um pouco das flags, das diretivas que eu vou deixar de compilação aqui, mas é muito comum que a gente tenha uma série de otimizações sendo feitas, né? E aí o que acontece nesse tipo de caso é que a gente tem um processo em duas etapas, tá? Daqui a pouco a gente vai ver que, na verdade, são mais etapas, mas as duas etapas essenciais são as seguintes. Então, eu tenho um código na sua linguagem de preferência. Desse código eu vou fazer a compilação, compilar, e eu vou gerar um executável. Tá? Esse executável, depois eu rodo, eu executo e eu gero o resultado. Tá? É, então, então veja que você tem dois passos, né? Quer dizer, primeiro você pega o seu código e traduz em linguagem de máquina. Quando você escreve ele em linguagem de máquina, significa que é algo que o computador pode entender diretamente, que é algo que independe da linguagem que você escreveu. Um código em linguagem de máquina pode ser originado, a máquina vai entender tanto um código gerado a partir de C, C++, Fortran, e quem faz essa interface é um compilador, tá? Quem fez isso aqui vai ser um compilador. Quem faz esse compilar é um compilador. É, isso aqui é simplificado por quê? Porque em códigos maiores eu posso gerar vários objetos e esses objetos precisam estar conectados entre si. Então, se eu tenho bibliotecas e coisas desse tipo, eu preciso que essas bibliotecas conversem entre si. Então, o diagrama mais correto seria assim: ó, eu tenho um código. Desse código eu vou passar para um compilador. Deixa eu colocar aqui. Ó. Eu vou passar por um compilador que vai gerar é, um, um, um código que vai ser lido por um assembler.
Assembler é quem pega, na verdade, a linguagem de máquina gerada por esse compilador e, de fato, gera um objeto. Tá? Então tem uma etapa aqui que fica escondida, geralmente a gente não percebe, mas fica escondida. Aí tem esse objeto. Esse objeto, depois, ele é passado por um linker, porque aqui podem ter vários objetos. Eu linko isso e aí gero um executável. Tá? Então, essa primeira que eu escrevi aqui resumidamente como código compilar executável, na verdade ele é um pouco mais complexo. Eu tenho código, o compilador vai gerar algo que a máquina entende, que vai ser depois compilado por um compilador de assembler, que vai gerar um objeto, pode gerar vários objetos, esses objetos são linkados e depois isso gera um executável. E uma vez que eu tenho o executável, eu tenho o resultado. Eu executo e tenho o resultado. Tá bom? Então, esses conceitos são bem importantes para a gente entender, pelo menos, a dinâmica do que é uma linguagem de um tipo ou do outro. E por que isso é importante? Tá? Porque isso vem da pergunta clássica de todo o curso de métodos numéricos, cálculo numérico, análise numérica, que é, que linguagem pode usar? E por quê? Tá? Então vamos tentar entender o que esses dois conceitos que a gente viu agora resultam do ponto de vista de programação. Bom, se eu tiver uma linguagem interpretada, eu escrevo um código e já vou compilando ele, já vou interpretando ele e vou tendo o resultado de pronto. Tá? Então isso aqui costuma, linguagens interpretadas costuma ser muito fácil da gente escrever códigos rapidamente e ver resultados bem rápido. Tá? Já linguagens compiladas, o que acontece é que eu tenho etapas adicionais. Então eu preciso gerar primeiro bons códigos bonitos, funcionais, para depois ver resultados. Tá? Então o desenvolvimento de códigos com linguagem compilada costuma demorar mais. Tá? Só que o que a gente vai ver é que códigos gerados por linguagens compiladas são muito mais rápidos do que códigos em linguagem interpretada, ao ponto de que muitas vezes é inviável usar a linguagem interpretada, e é o que a gente vai ver. Tá? Por sorte, boa parte do que existe dentro de Python, na verdade, são coisas pré-compiladas. As bibliotecas que a gente tem em Python são pré-compiladas. A gente vai ver isso daqui a pouco. E são compiladas em quê? Em C. Então, muito das coisas que a gente faz em Python, quando a gente chama funções de bibliotecas, vão ser rápido. Tá? Mas é por isso que a gente vai ter que saber muito bem como usar Python. Quer dizer, se a gente usar Python simplesmente como fazendo linha a linha o código e deixando ele executar, a gente pode ter resultados bem ruins, tá? Bem lentos. Mas dá para a gente aproveitar que várias bibliotecas em Python, na verdade, foram escritas em C, C++ ou Fortran, geralmente, e fazer uso dessas bibliotecas para ter uma performance decente em Python, sem perder a questão de desenvolvimento rápido. Então essa é a sacada de Python. Por que Python é tão famoso e cresce tanto? Né? Porque é uma linguagem que é rápido você aprender, você consegue desenvolver rápido, e ao mesmo tempo, se você usa as bibliotecas certas e programa direito em Python, pode ser rápido. Tá? A execução pode ser rápida. Tá? Eu vou deixar dois conceitos aqui mais interessantes, que é só porque esse termo aparece bastante, que é o conceito de nível da linguagem. Tá? Então a gente diz que o nível alto é um nível mais próximo do humano. E um nível baixo é um nível mais perto de máquina. Então, uma linguagem de nível baixo é algo que a máquina entende, mas o humano não consegue ler. E quando é alto, o humano consegue entender, mas a máquina não. Tá? Então aí a gente consegue pôr essas linguagens aqui um pouco de forma bem resumida nessa linha aqui, que é o quê? Bom, a gente tem Python
é, por aqui. Ele é uma linguagem que o humano consegue ler, tá? Mas que a máquina não consegue. Isso precisa ser interpretado, depois passado para ser executado pela máquina. Aqui no meio a gente tem C, C++, Fortran. Tá? Que são linguagens que o humano tem um pouquinho mais de dificuldade de ler, mas que está um pouquinho mais perto da máquina. Tá? Porque eu consigo, por exemplo, implementar detalhes de questões bit a bit e coisas de máquina mais específicas. Tá? E a gente tem a linguagem assembly, que é horrível para o humano ler. Quer dizer, a gente aprende em cursos de ciência da computação a ler assembly, né? Não é absurdo, dá para ler e tal, mas já é pensando no nível de máquina. Então, o que é uma linguagem de assembly, só para quem nunca viu ter uma ideia? Na linguagem de assembly, eu preciso ter todas as coordenadas. Pega tal termo de memória, lá tal endereço de memória, copia para o outro endereço de memória, agora pega um outro endereço de memória, soma com outro endereço de memória e salva em outro endereço de memória. Quer dizer, o roteiro que eu tenho que passar já é muito detalhado para a máquina poder entender. Tá? Enquanto Python eu escrevo algo bem assim, x igual a zero e pronto. Né? Quer dizer, x é igual a zero. Agora, a máquina precisa entender que x vai ocupar um espaço de memória e que esse espaço de memória tem que ser associado ao valor zero ou um outro valor que pode ocupar tantos bytes, tantos bits e coisas desse tipo. Tá? Então, por isso que tem essa noção aqui. Tá? Então, Python é uma linguagem interpretada de alto nível. Tá? E a consequência disso é que ela tem forte dependência em duas coisas: em pacotes pré-compilados, tá? Em biblioteca, e na forma de escrita. Tá? Dependendo do jeito que eu escrevo um código em Python, esse código pode ser útil ou inútil, literalmente, tá? A gente já viu EPs aqui que a gente passa, que assim o código pode rodar em 2 segundos ou em 10 dias, né? Então isso fica bastante importante. A gente vai ver na prática daqui a pouquinho isso. Tá? Então, para fechar essa primeira parte, só para a gente esclarecer algumas coisas. Então, por exemplo, num curso de métodos numéricos, análise numérica, cálculo numérico, qual linguagem é a mais indicada para eu trabalhar? Bom, a gente vai estudar coisas, a gente vai querer entrar nos métodos numéricos e entender o processo algorítmico dele, e a gente vai estudar uma série de características de melhores implementações de certos métodos. Tá? Então, formas de fazer as contas, de organizar essas contas para minimizar o custo computacional. Então, o ideal é a gente trabalhar por aqui. Por quê? Porque trabalhar aqui seria difícil demais. Quer dizer, aí é um passo que a gente não conseguiria, a gente ia ficar sempre preso, ia ser bem prolongado a parte de explicação computacional. Mas o ideal seria trabalhar por aqui. Então, quer dizer, cursos em que os alunos têm uma base de C, C++, Fortran, o ideal é trabalhar por aqui. Tá? Eu destaco que Fortran é uma linguagem que às vezes é tida como obsoleta e ela está longe de ser obsoleta. Então, as áreas de pesquisa de física, ciências atmosféricas, astronomia, várias áreas de engenharia também, elas continuam trabalhando em Fortran porque é uma linguagem que ela é fácil de lidar com álgebra linear computacional. Tá? Ela tem cara de MATLAB, mas a eficiência que a gente consegue obter com C, C++. Tá? C, C++ são linguagens muito apropriadas para sistemas operacionais, por exemplo, construir um sistema operacional, construir as funcionalidades de um sistema operacional, ou para programação de computação científica, porque eu tenho controle de certas coisas de máquina que eu consigo fazer.
Aí você fala assim, bom, mas esses cursos de métodos numéricos costumam ser dados para alunos que às vezes não têm a base de C, C++, Fortran, mas que têm uma base de Python. Então a gente pode trabalhar em Python também, quer dizer, dá para trabalhar essa parte de computação científica em Python, só que a gente tem que tomar alguns cuidados, tá? E são esses cuidados que a gente vai discutir daqui a pouco para que a gente use Python de uma forma apropriada à computação científica, tá bom? Então já já a gente continua. Bom, seguindo com a segunda parte da aula, agora a gente vai colocar a mão na massa e vamos ver algumas implementações de Python mesmo que sejam adequadas para computação científica e métodos numéricos, tá? Então o que eu fiz aqui foi criar um repositório no GitHub. GitHub, para quem não sabe, é um hub, uma central, um lugar onde a gente coloca códigos, basicamente, que são administrados via uma ferramenta chamada Git. Git é uma ferramenta que permite versionamento de código. Como é que isso funciona? Cada modificação que eu vou fazendo no código, ele vai registrando essas modificações e vai guardando essas modificações, de tal forma que eu tenho um histórico completo de como é que aquele código foi construído. Eu consigo voltar atrás se eu fiz alguma besteira, e eu consigo fazer separações, criar features, né? Criar características e desenvolvo de um lado, do outro. Eu consigo fazer desenvolvimentos colaborativos, várias pessoas trabalhando junto. Tá? E é uma ferramenta legal para a gente compartilhar código também. Tá? Então, esse é o GitHub. E aqui eu criei um GitHub com esse endereço que está aqui em cima. Então, está no meu domínio do GitHub. E eu criei métodos numéricos, é o nome do repositório. E aqui dentro, bom, tem uns arquivos aqui que a maioria não importa muito. Bom, esse aqui é a licença, que é o que você pode fazer com esse código. Então, basicamente, eu coloquei uma licença do MIT, ou seja, você pode fazer o que você quiser com esse código, essencialmente, tá? Um README, que diz do que se trata o código. Requirements é o que eu preciso para rodar esses códigos. Então, deixa eu clicar aqui. A única exigência que eu estou fazendo aqui é que você precisa ter o NumPy. Eu coloquei uma versão aqui, mas se você tiver outra versão, não tem problema. Tá? É NumPy básico que eu vou usar. E o nosso arquivo de trabalho, que vai ser esse Python Basics aqui, que tem as coisas que a gente vai discutir agora. Bom, isso aqui não é um arquivo .py, então não é um script de Python direto. É um Python Notebook, um Jupyter Notebook. O que significa isso? É um script de Python onde eu posso pôr texto junto, texto, figuras. Então, isso é muito usado para fazer tutoriais. Então, é isso que eu vou usar para ilustrar as coisas para vocês. Tá? Eu já baixei e tenho ele aqui do lado. Tá? Se você não está acostumado com Jupyter Notebooks, você pode trabalhar com o arquivo .py direto e copiar os comandos que tem aqui para um script de Python normal. Ou você pode, se você der um Google de como usar Jupyter Notebook, você vai ver que é bem simples também. E aí você pode simplesmente carregar esse Jupyter Notebook no seu computador e fazer essas execuções. Tá? As principais referências que eu usei são essas três aqui, tem muita informação aqui. Tá? O que eu tentei foi sintetizar isso para ficar mais simples para pegar os tópicos mais relevantes, tá? Sem precisar entrar em algumas coisas de computação mais avançada. Apesar de que no final eu vou tentar avançar um pouquinho nisso, porque eu acho que é importante para algumas áreas e alguns de vocês que isso pode interessar. Tá, então vamos lá. Primeira coisa, eu preciso importar as bibliotecas que eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar com NumPy e vou precisar da biblioteca Time, porque eu quero contar tempo computacional. Então vamos lá, vamos executar aqui. Primeiro exemplo. Por que eu devo me preocupar com a forma de escrever o código em Python? Então vamos lembrar, Python é uma linguagem interpretada, o que significa que ela vai executando linha a linha. Então a forma com que eu escrevo o código importa se ele vai executar uma coisa antes ou depois. Então vamos pegar como exemplo aqui uma série harmônica. O que é isso? Quer dizer, eu vou fazer a somatória de 1 sobre k, só que alternando os sinais. Então 1 mais meio, mais um terço, mais um quarto, só que alternando os sinais aqui.
Tá? E isso deveria dar logaritmo de 2 na série infinita. É claro que eu não consigo fazer essa série infinita, então eu vou fazer um número muito grande. Eu escolhi esse número muito grande aqui, porque fica interessante, tá? Se você escolher menos, não fica tão interessante. Se escolher mais, você começa a gerar problema de ter que esperar muito. Então, pus esse número e agora vou fazer o caso ingênuo. O que é o caso ingênuo? Eu vou começar a contar o tempo aqui. Defino uma variável de soma sendo zero e vou fazer um loop em k de 1 até n, onde eu vou fazer exatamente o que está escrito aqui. Eu vou acumular nesse soma menos 1 elevado ao índice, mais 1, dividido por k. Tá? Então é exatamente o que está escrito aqui e espero que isso aproxime a ln de 2. Fecho aqui a contagem de tempo e depois vejo se isso aqui funcionou. Né? Quer dizer, vejo quanto que deu a soma, comparo com ln de 2 e conto o tempo. Então vamos lá, executar e começo a esperar. Ixi, será que vai demorar? Vai experimentando no seu computador para ver quanto tempo demora. Então eu rodei e demorou 10,7 segundos. Tá? Ele chegou nesse valor, o valor exato é esse aqui, então deu um erro aqui de 1,25 vezes 10 a menos 8. Então está bem razoável, está uma aproximação boa. O n é bem grande também, né? Mas a grande questão é que esse tempo de 10 segundos parece muito grande. Então lembrando o que o Python fez aqui. O Python entrou nesse looping e foi fazendo continha por continha. Faz isso aqui para cada k. Calcula isso, depois soma com isso, depois salva isso de novo nesse sum, depois vai para o próximo k, faz a mesma coisa e assim por diante. Linha a linha. Tá? Vamos ver como é que eu posso melhorar isso. Bom, então a primeira coisa que eu tenho que pensar é que loopings em Python eles vão ser lentos, porque ele vai fazer linha a linha. Ele vai fazer iteração a iteração, cada uma de forma separada. A forma de resolver isso é usando coisas que estão pré-compiladas. Então, em particular, eu vou usar coisas que já existem no NumPy, que me ajudam a fazer operações vetoriais ou operações com arrays, e que eu posso fazer essa somatória de uma forma usando essas bibliotecas. Tá. Tem várias formas de fazer isso. Tá? Aqui eu estou dando um jeito de fazer isso. Então vamos ver o que eu pensei aqui. Depois você tenta fazer de um outro jeito que você acha que pode ser interessante também e inclusive pode até me contar o que você achou desse outro jeito. Eu vou fazer assim. Ó. Primeiro eu vou criar uma lista, um vetor aqui, que vai de 1 até n. Tá? Então isso aqui, esse arrange aqui é um vetor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de 1 até n. Aí eu vou fazer o seguinte. Ó. Eu vou criar um vetor B que derivou desse A, que faz o seguinte, ele vai ser menos, e aí, aonde o A for par, ele coloca menos A. E nos outros, ele deixa o A. Então, o que isso aqui vai fazer? Ele vai simplesmente fazer o papel desse menos 1 aqui. Tá? Elevado a K. Então, ele vai trocar e colocar uma série alternada aqui. Ah, mas o que eu quero era 1 sobre K com o sinal. Então depois eu vou fazer um vetor C que faz 1 sobre o B. Tá? O sinal aqui já vai estar compensado. Então esse é o meu C. Então veja, eu compliquei muito a coisa. Tá? Ao invés daquele looping que já faz a conta direta, eu tenho que criar um vetor de tamanho n. Tá? Depois eu vou lá e troco os sinais. Depois faço a inversão e depois faço a soma. Então, aparentemente, eu compliquei muito o que eu tenho que fazer. Estou fazendo muito mais operações e estou usando mais memória, inclusive. Tá? Que, veja, aqui eu não precisei de memória. Eu fui só acumulando tudo no soma. Aqui eu estou usando mais memória. Mas vamos ver quanto tempo isso aqui demora. Acabou. Tá? Então, o que aconteceu? O resultado deu muito similar. Veja, como a gente está usando a aritmética de ponto flutuante aqui,
a ordem com que a gente faz as operações e como que a gente faz as operações com esses números influencia um pouco no resultado. Então o resultado deu parecido em termos de erro, tá? Mas dá um pouco diferente, tá bom? E isso é efeito de arredondamento. Eu fiz as contas aqui de um jeito um pouco diferente do que do outro, tá? Mas ficou muito mais rápido. Então só que eu coloquei deu 16 vezes mais rápido, tá? Eu teria que rodar isso várias vezes para ver o quanto que de fato isso. Eu vou rodar aqui de novo os dois, só para a gente ver uma outra estimativa. Então, normalmente, quando eu vou fazer processamento, eu rodo várias vezes e calculo a diferença de tempo com base em várias rodadas, tá? Então, aqui está em torno de 16 vezes, tá? É muita diferença de tempo, sendo que aqui eu fiz muito mais etapas e contas a princípio. Só que a gente tem que lembrar que esses operadores, tanto o arrange, quanto o where, quanto esse barra, que é uma divisão, quanto esse sum, eles estão implementados em C e foram pré-compilados pelo NumPy. Então eles executam de forma vetorial e eles vão fazer um melhor uso do processador e das características do processador. Tá? É aí que está essa diferença toda de tempo. Tá? E o que a gente aprende com isso? Tá? Aqui é para deixar claro que implementações ingênuas aqui podem gerar tempo de processamentos absurdos. Tá? Absurdo mesmo. Pensa, 16 vezes, digamos que você vai fazer o seu EP e ele está demorando 1 hora para rodar, tá? De um jeito. E só que se você fizer de forma ingênua, ele pode ser que ele demore 16 horas, tá? Isso é uma diferença absurda. Então vamos entender o que foi o pulo do gato aqui, o que aconteceu nesse exemplo, tá? É a questão de ser interpretado ou compilado. Tá? Todas essas funções, arrange, where, o barra, esse barra é uma função, tá? É uma função implementada em NumPy, que é quando eu recebo aqui nesse caso é um inteiro, e eu faço uma divisão por um elemento de NumPy, o B, ele sabe que ele tem que usar o operador de divisão do NumPy, e ele vai gerar esse C como resultado disso aqui. Tá? Então isso aqui já está pré-compilado, máquina dependente. Quando você instala o NumPy na sua máquina, ou seu Python na sua máquina, se você compilou para aquela máquina, ele já está otimizado para o seu computador e está instalado no seu computador. Então, em geral, ele vai conseguir fazer uma execução bem mais rápida. Desafio para vocês. Será que dá para melhorar alguma dessas coisas aqui? Tá? Então, a resposta é, eu acho que dá, hein? Talvez dê para fazer isso aqui bem mais rápido. Como será aí que talvez dê para fazer mais rápido? Bom, dê uma pensada aí. Vê se talvez vocês consigam fazer um pouco mais rápido. Tá? Tá bom. Eu espero com isso ter deixado vocês preocupados. Tá? Esse era o objetivo desse exemplo. Olha, se eu implementar as coisas de forma ingênua, eu estou ferrado. Então, e agora? O que eu posso fazer? Então, agora eu vou dar uma série de dicas de coisas que são interessantes para a gente fazer, tá? Que a gente consegue ganhar tempo, ou memória, ou enfim, dependendo do que a gente precisa. Tá? Então, vamos pegar o seguinte exemplo. Vamos criar um vetor aqui cheio de zero. Tá? A é um vetor cheio de zero. Na verdade, nem importa o que tem aqui. Tá? O meu n é o mesmo de antes. Podia ser outro, mas não importa para esse exercício. Eu vou fazer conta de duas formas. Bom, primeiro eu vou colocar nesse mesmo vetor A 0 vezes esse vetor A. Então ele vai ter que fazer A vezes 0. Já era 0, mas ele tem que fazer a conta. E vou guardar isso em A. E depois vou usar esse operador, que é um operador que a gente chama de in place. Quer dizer, ele vai fazer a operação direto dentro do A. Então ele já vai pegar na posição de memória do A e multiplicar por 0. E já fica salvo lá. Esse flagzinho aqui do lado de percentual time, ele só vai auxiliar e vai contar quanto tempo demorou para fazer essa operação. Tá? Então vamos executar. Executou rapidinho, né? Porque isso aqui é simplesmente uma multiplicação por 0.
Mas o que eu queria deixar claro aqui para vocês, bom, ele vai mostrar várias informações de sistema, tá? Aqui são o tempo de CPU do usuário, do sistema e o tempo total, né? E aí aqui embaixo também. Mas o que importa para a gente é o que a gente chama de wall clock time. Quanto tempo eu tive que esperar? O relógio na parede, quanto tempo ele passou no relógio na parede? E aqui você vê que a diferença é gritante, né? Tá bom? Quase metade aqui um do outro. Então esse tipo de operador é legal. Olha que legal, então. Se eu voltar aqui atrás, ó, nesse meu loop ingênuo, aqui que eu coloquei sum igual a sum mais isso aqui, eu poderia ter colocado sum mais igual isso aqui. Isso por si só já deveria ficar mais rápido. Vamos fazer um teste. E da outra vez demorou perto de 10 segundos. Agora demorou perto de 10 segundos também. Quer dizer, nesse caso, o que está mais fazendo isso demorar é esse looping aqui. Tá? Então não fez tanta diferença assim. Mas isso aqui já é uma prática melhor do ponto de vista de eficiência em Python do que do jeito que está. Tá? E deu o mesmo resultado? Deu, né? Tá tudo igualzinho. Ok. Então vamos voltar para cá. Então isso é uma boa prática. Tá? E isso vai ser uma prática importante, principalmente quando eu estiver trabalhando de forma vetorial. Tá? Ali eu estava trabalhando. Nesse exemplo que eu mostrei agora com o sum, era simplesmente um escalar, não tinha nada em NumPy. Então ele não conseguia aproveitar algumas características do NumPy de vetorização. Aqui ele consegue. Tá? Tá. Então essa é a dica mais importante. Usar sempre operações vetoriais. Então, se tem alguma coisa que você tem que levar para casa hoje, é essa dica. Tá? Então eu vou fazer uma conta aqui de três formas. Tá? A conta vai ser bem simples, é simplesmente pegar um vetor, aqui é a contagem do tempo, aqui eu vou pegar um vetor, que é de 1 até n, aqui eu pegar um vetor b do mesmo tamanho do a, então zeros like é simplesmente preenche de zero e mantém o mesmo formato que a. Isso aqui é preguiça de escrever zeros entre parênteses 1n, também nem sei o que seria melhor ou pior. E aí depois eu vou fazer um looping. Tá? Um looping que vai de 1 até o tamanho de A, então ele vai de 1 até N, na verdade de 0 até N, porque eu estou pegando range do tamanho de A, e vou fazer a operação BI igual a 3 vezes AI. Então estou simplesmente multiplicando por 3 e termino de contar o tempo. Então vamos executar. Opa, rodou rapidinho esse aqui, hein? Deixa eu pôr aqui um N um pouquinho maior aqui para ficar mais divertido. Só não posso exagerar aqui. Bom, 2 segundos. Tá? Vamos pôr mais um? Não, deixa assim, 2 segundos. Vamos ver os outros quanto tempo demora. Agora, uma funcionalidade que o Python permite para a gente é fazer loops implícitos, quer dizer, não escrever o for explicitamente, mas sim fazer esse looping colocando como se fosse uma lista aqui, tá? E fazer 3 vezes x para todo x em A. Será que isso aqui já melhora um pouquinho o tempo de processamento? Vamos ver. Opa! Caiu praticamente pela metade aqui, né? Legal, já melhorou, tá? Por que isso? Porque agora ele sabe que isso aqui é uma operação só que ele tem que fazer. Ele ainda vai fazer um looping, tá? Mas ele vai fazer esse looping já como uma operação só. Mas será que dá para melhorar isso? Bom, o A eu já tinha declarado como um vetor NumPy. Então eu posso simplesmente dizer, olha, chama o B de 3 vezes A e pronto. Esse operador produto é um operador, é uma função do NumPy. Que faz o quê? Ele pega um vetor do NumPy e multiplica por outro. Nesse caso aqui, o outro é simplesmente um número 3. E vamos ver quanto tempo demora. Aí sim a coisa ficou rápida. Tá? Então, essa questão é importante. Quer dizer, a gente não quer coisas desse tipo, a gente quer coisas desse tipo. Tá? E eu tenho que tomar muito cuidado também, no próximo exemplo, com a questão do uso de memória. Tá? E aí
algo que a gente percebeu lá em cima, né, na verdade, nesse primeiro exemplo, né, que se eu for pensar nesse primeiro caso aqui, eu não usei nada de memória, quer dizer, eu fui acumulando tudo o que eu estava fazendo aqui. Enquanto aqui eu precisei alocar um vetorzão grande aqui. Tá? Então isso aqui certamente usou mais memória. Eu não coloquei aqui quanto que usou de memória, depois vocês vão ver como é que faz isso e vocês podem até adicionar se vocês quiserem para ter uma ideia do quanto de memória eu gastei aqui, apesar de ser mais rápido. Tá? Então vamos voltar aqui para o nosso exemplo. Então agora eu quero discutir um pouquinho essa preocupação. Então, quero fazer coisas vetoriais, mas eu também tenho que tomar cuidado com memória. Tá? Então vamos fazer algo bem simples, que é simplesmente definir uma matriz. Só que aqui a matriz que eu fiz vai ser um cubo. Tá? Então vai ser um cubo que vai ser 100 por 100 por 100. Então eu defini uma matriz, na verdade vai ser 200 por 200 por 200. Né? Ela vai ser uma matriz que está toda vazia, de 2n por 2n por 2n. E eu só quero carregar ela com alguma coisa. O que eu quero carregar ela? Eu quero carregar ela com a informação que vai ser a raiz quadrada do índice i ao quadrado mais j ao quadrado mais k ao quadrado. Tá? É uma operação que eu quero fazer. E eu vou fazer isso varrendo i de menos n a n, e j de menos n a n, k de menos n a n. Então esse seria o jeito que a gente apresentaria o código, ou pseudocódigo em sala de aula, de uma conta, por exemplo, quando a gente estiver vendo eliminação gaussiana, é assim que a gente apresenta em lousa esse tipo de operação com esses loopings. Tá? Então vamos pôr isso para rodar. Esses casos são sempre os que demoram mais. E ele demorou 7 segundos. Tá? Não precisou de memória auxiliar nenhuma. O que significa isso? Eu simplesmente vou armazenar esta matriz. É uma matriz 2n por 2n por 2n. Para fazer essa conta, eu não precisei guardar nenhuma outra informação. Tá? Tá. Então agora a gente quer ver algumas alternativas. Então vamos ver uma alternativa para a gente fazer isso usando vetorização. Então, a primeira alternativa é o seguinte: eu posso construir cubos completos com valores de i, j, k. Tá? E o NumPy tem essa função, chama mgrid. Depois você olha no help lá do NumPy, mas mgrid constrói grids, tá? Onde ele vai enumerar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na dimensão relevante. Quer dizer, então ele vai enumerar a dimensão i com menos n a n, a dimensão j com menos n a n, a dimensão k com menos n a n. Então ele vai criar um monte de malhas grandonas, um monte de cubos de 200 por 200 por 200, e dentro desses cubos tem os índices i, j e k. E aí eu posso pegar esses cubos, elevar eles ao quadrado, desculpa, somar esses cubos. Tá? Então é isso que eu estou fazendo aqui. Eu pego um cubo, elevo cada elemento desse cubo ao quadrado. Aqui um outro cubo, elevo ao quadrado, elevo o cubo, cada elemento ao quadrado, somo, isso vai dar um cubo. E depois tiro a raiz quadrada de todos os elementos do cubo. E essa é a minha matriz aqui, na verdade é um cubo, R1. Tá? Então vamos rodar isso aqui e vamos ver quanto tempo isso demora. Opa, foi muito rápido. Né? Muito rápido. Será que eu fiz a conta certa? Só para checar aqui, eu peguei o R1 menos o R. R é o que eu tinha feito antes. E calculei o valor absoluto da diferença, o componente a componente. Peguei o máximo do máximo do máximo para ver se tem que dar zero. E deu zero aqui. É esse cheque. Tá? Então, bateu, isso deu o mesmo resultado que tinha que dar antes. Agora, eu fiz isso muito mais rápido. Mas qual que é o problema? Veja, eu tive que salvar esses cubos que são gigantões. Tá? Em particular, eu usei aqui, isso aqui é uma forma da gente ver quanto de memória está usando. Eu usei esse comando, quer dizer, ui.nbytes, quantos bytes ele está usando. Tá? E aí isso aqui está em bytes. Se eu quiser saber em kilobytes, eu divido por 1024. Se eu quiser saber em megabytes, eu divido por 1024 de novo.
E eu tenho 3 matrizes tipo I, então eu fiz 3 vezes essa quantidade, e isso me deu aí, isso aqui é uma conta aproximada, tá? Não é exato, apesar dele ter esse n bytes dentro da variável I, não tem overheads, quer dizer, ele salva outras coisas também, tal, mas aproximadamente aí eu gastei perto de 183 megabytes de memória. Veja, esse meu cubo, pensa que você está num problema de engenharia, que você tem um cubo tridimensional mesmo para simular um fluido, tá? Ou você tem um cubo que você quer fazer, por exemplo, uma estrutura, um cálculo de estrutura nele. Esse meu cubo é 100 por 100 por 100. Isso é muito grosseiro, tá? É muito pouco dado que tem aqui. É muito pequeno esse cubo, tá? Na realidade, aqui a gente usa da ordem de dezenas de milhares quando a gente vai fazer esse tipo de simulação computacional. Tá? Se eu usei 183 mega aqui, se eu colocar mais um zero, se eu não me engano, meu computador já não aguenta porque ele já vai usar vários gigas. Eu vou até tentar aqui. Esse aqui ele não vai. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui esse N, tá? E eu vou tentar fazer ele aqui, só para a gente ver se ele vai conseguir. Opa! Ele falou: Unable to allocate 179 gigabytes de memória com esse formato. Tá? Então quer dizer, ele já não consegue armazenar na memória isso aqui. Tá? Então vamos voltar aqui para o que estava antes. Então eu tenho que tomar muito cuidado, porque esse tipo de operação pode ser que fique absurdamente custosa do ponto de vista de memória que eu vou ter que armazenar. É claro que aqui tem o custo de armazenagem do próprio R1, que é a matriz, o seu cubo, pelo menos isso eu tenho que armazenar. Mas a questão é, será que eu preciso armazenar essas coisas extras? Tá? E a resposta é não. Dá para a gente fazer isso de forma mais esperta. Então vamos ver. Eu vou fazer de um outro jeito aqui, onde a gente, ao invés de salvar I e JK como cubões grandes, eu vou salvar eles como sendo vetores. Então o I vai ser um vetor de menos n a n, só que eu vou falar para ele, olha, NumPy, ele tem um formato que ele faz parte como se fosse de um cubo. Então ele tem esse range aqui, eu quero que ele esteja com dimensão 2n na primeira componente e 1 nas próximas. O J é a mesma coisa, tá? Só que eu vou usar o próprio I até para construir ele, mas eu podia ter escrito isso que está aqui. Só que agora eu vou colocar o 2n aqui no meio, porque ele é a segunda componente. Mas ele é um vetor. E aqui o K, que é o de profundidade, a terceira dimensão. Aqui. Tá? E o NumPy, ele é bem esperto de entender que se eu estou combinando esses vetores, mas que tem esses shapes já pré-definidos aqui, se eu fizer o quadrado deles e somar, ele vai fazer, no final das contas, o cubo que eu queria com a conta que eu queria. Tá? E depois vou tirar a raiz quadrada. Tem uma outra forma para criar esses 3 vetores de uma só vez, sem ter que fazer isso em 3 operações, usando esse tal desse ogrids. Tá? Seria essa continha que está aqui. E aí, vamos ver o tempo, mas o mais importante vamos ver o quanto de memória auxiliar agora que eu usei. Lembrando que agora eu vou considerar a mesma conta que eu tinha antes, mas vamos ver quanto é que esse i ocupa de espaço. Tá? Vou rodar. Rodei. Ó, vamos olhar para os tempos primeiro. Ó. Isso aqui demorou 0,17 segundos. Isso aqui demorou 7 segundos. Agora eu demorei 0,03 segundos. Então ficou muito mais rápido. Claro que ficou mais rápido, né? Eu não preciso trabalhar com o cubo inteiro aqui. Aqui ele já vai trabalhar com um vetor e vai interpretar que o que ele precisa fazer com esse vetor, que é o das linhas, ele vai ter que somar com um vetor que vai ser das colunas, mas ele já interpretou esses formatos que a gente queria e vai montar o cubo sem precisar ficar fazendo essas contas redundantes de quadrado de um monte de coisa igual. Tá? Então isso aqui fica muito mais rápido. E o mais interessante é que ocupou quase nada de memória auxiliar, porque isso aqui são vetores apenas e não cubos. Tá? Então vejam, eu saí aqui de uma coisa que estava demorando 7 segundos para uma coisa que está demorando 0,03 segundos. Isso é a diferença entre o seu código rodar em segundos ou em dias. Tá?
na prática, quando você tiver isso dentro de um EP ou dentro de um problema computacional que você tem, sei lá, de dinâmica dos fluidos, de cálculo de estrutura e coisas desse tipo. Tá bom? E só para verificar, quer dizer, essa conta que eu fiz, aqui tem um cheque para dizer que tá, bateu todo mundo aqui. Tá? Ufa, vamos dar uma respirada. Então agora tem dois alunos, né? Tem aquele aluno que falou, putz, o negócio agora tá bom, vou seguir essas recomendações nos meus EPs, mas para mim chega, já ficou, né, muito profundo. E tem aquele aluno que olhou e falou, caramba, mas eu quero entender um pouquinho melhor isso para poder saber o que está acontecendo e por que às vezes isso fica tão mais rápido ou menos rápido, é, e a questão de memória e coisas desse tipo. Então, eu bolei aqui um terceiro exemplo, onde a gente vai entrar numa questão mais técnica mesmo, tá? Então, quem quiser já pode sair da sala, digamos assim, né? Mas quem tiver curioso, fica para a gente ver um pouquinho do que está por trás. Isso aqui é uma coisa bem legal, assim, tá? A gente vai falar de dois conceitos que são chaves em programação e em computação científica, que é o conceito de cache e de stride, tá? Para a gente falar de cache, a gente precisa entender o que é um processador e como é que um processador trabalha. Então, isso aqui, esse diagrama que está aqui, é um diagrama de um processador Intel i7. Tá? Aqui tem, eu acho que a versão aqui. Tá? Aqui eu peguei dessa referência aqui, desse artigo. Tá? Então, esse aqui em particular é um quad-core, ou seja, ele tem 4 processadores, CPU 0, 1, 2 e 3. E como é que esses processadores funcionam? Cada processador tem o que a gente chama de registrador. Ele tem uma memóriazinha muito pequenininha, que é o que ele usa para fazer as contas. Então lá dentro fica um numerinho que ele vai fazer, 1 mais 1. Então ele guarda aquele 1 mais 1, tá? E depois devolve o 2. Tá? Só que aí perto desse processador, bem perto mesmo, tem uma memória chamada cache L1, que são essas linhas aqui, tá? Que são memórias pequenas ainda, muito rápidas, que passam informação para os registradores. Tá? Aí você tem memórias cache L2, que são um pouquinho maiorzinhas do que a L1, mas também bem rápidas. E cache L3, que é uma memória um pouco maior ainda, mas ainda muito rápida. Tá? E essa memória de cache L3 é que se conecta com a nossa memória RAM, com a nossa memória grandona, aquilo quando a gente compra o computador, tem lá 8 GB de RAM, 16 GB de RAM, ou que conecta com outros processadores. Tá? Esse Quick Path Interconnect é, por exemplo, se eu tenho uma placa-mãe que cabe em 2 processadores. Então eu ponho 2 processadores e os processadores se comunicam entre si diretamente através do cache. Tá? Então o que é cache? Cache é uma memória volátil que guarda coisas temporárias, guarda lá e sobe rapidinho, de acesso rápido ao processador. Tá? Então o acesso é bem rápido ao processador e ela tem esses vários níveis. Aí vem aquela brincadeira, mas se é rápido o processador, por que você não faz toda a memória do computador do mesmo jeito que esse cache e aí seria muito mais rápido? Bom, a questão é o custo. Tá? A tecnologia usada para esse tipo de memória cache é bem cara e também não consigo fazer ela muito grande. Então dá ordem aqui de megabytes só, tá? Não de gigabytes que nem acontece em memória RAM. Pô, professor, mas o que você está falando aí de memória, de cache, essas coisas? Parece que você mudou totalmente de assunto, não estava falando de Python? Sim, vamos ver o que acontece. O que acontece, essencialmente, é que a forma com que eu passo os dados para o processador vai fazer muita diferença em quão rápido ele vai fazer as contas. Tá? Então, vamos pegar um exemplinho aqui. Tá? E o que é chave nesse exemplo é o seguinte. Digamos que eu tenho na memória 2 números que eu quero somar. 1 e 2. Eu quero somar 1 e 2. Quando ele passar o 1, ele não vai passar apenas o 1 para o cache. Ele sempre passa as informações para o cache em bloquinhos. Então ele vai passar um bloquinho associado ao 1. Um bloquinho associado ao 2. Passa aqui para esse outro cache, bloquinhos um pouquinho menores, bloquinhos um pouquinho menores. E aí depois, quando ele chega aqui, ele passa para o registrador o que ele precisa e devolve a solução em função desses bloquinhos. Mas tem uma cascata de informação
aqui que está sendo passada em forma de blocos. Então tem cópia de memória aqui em bloco. Então vamos ver por que isso pode ser importante para a gente. Então suponha que na sua memória RAM você tenha esses números aqui. Tá? E eu quero fazer a seguinte conta. 3 mais 40. 3 está aqui e o 40 está aqui. Tá? E a minha memória cache é um exemplo idealizado. Vamos supor que eu só tenho um cache. Tá? Tem 2 blocos de memória. E cada bloco cabem 2 números por vez. Como é que o computador faz essa conta? Então, primeiro o processador pede o número 3 para a memória principal. E salva um bloco, esse aqui. Ele levou o 3 e levou o 7, tá? No primeiro bloco. Depois o processador pede o número 40. E ele vai salvar um bloco, 40 e 45. Tá? Aí esses 2 blocos levam informações para os registradores. Tá? E aí vai depender do processador, se ele vai fazer isso vetorialmente ou não. Os processadores que têm alguma condição de fazer conta vetorial, vai, na verdade, fazer essa conta. Pega o primeiro bloco, mais o segundo bloco, e retorna isso aqui para a gente, 43 e 52. E aí, como eu mandei ele fazer a conta 3 mais 40, esse 43 é que vai ser salvo em algum endereço de memória RAM que você solicitou. Então, quando você diz x é igual a 3 mais 40, ele vai salvar x, é uma nova variável, tem um novo endereço de memória, ele vai salvar lá o 43. Tá? Então, é assim que o computador fez essa conta. Agora, digamos que ele queira fazer a conta 8 mais 45. Tá? Agora ele quer fazer 8 e 45. O processador vai fazer o quê? Veja, salvou lá já algumas coisas no cache. O cache está sempre cheio, de certa forma. Tudo que você vai usando vai ficando lá no cache e aí depois vai sobrescrevendo. É uma memória temporária, vai sobrescrevendo. Tá? O processador pede para jogar fora o bloco 1. Por que ele vai jogar fora o bloco 1? O bloco 1 tinha 3 e 7, mas ele precisa do 8 agora. Tá? E aí ele vai preencher o bloco 1 com 8 e 23. Tá? E aí, como o bloco 2 já tinha o 45, aqui, ele guarda aquele bloco, tá? E faz a conta 8 mais 45, usando essa informação aqui e essa informação aqui. Tá? Então ele aproveitou nessa segunda conta alguma coisa que já tinha em cache. Tá? Agora, imagina isso, a minha memória estava guardado nessa ordem. Tá? Agora, imagina que eu tivesse trocado na memória o 7 pelo 8. Tá? E tivesse guardado no meu vetor, no meu NumPy Array, agora nessa ordem aqui. Tá? Então, o que ia acontecer? Se eu quisesse fazer o 3 mais 40, ele ia fazer a mesma operação de antes, igualzinho. Tá? Ele ia pegar o 3, pegar esse bloco agora 3 e 7, e pegar o bloco 40 e 45 aqui do final. Então, desculpa, aqui é 3 e 8 agora. Tá? 3 e 8 ele pegou agora. O 40 e 45. Tá? E esses 2 blocos foram levados para o processador, que vai fazer a conta e retornar agora o número 4353 e o 43 vai ser salvo na memória RAM. Quer dizer, o processo foi igual ao anterior para fazer o 40 mais 3. Tá? Mas o que é interessante? Se agora eu quiser fazer a conta 8 mais 45, o processador não precisa trocar nenhum bloco, porque as informações já estão todas no cache. Então ele consegue reaproveitar isso e vai devolver o 53 na memória, e já vai devolver isso direto. Tá? Então ele não vai precisar ficar fazendo passagem, troca de informação da memória e o cache 1, 2 e coisas assim. Tá? Ele já aproveita o que tem no cache. Então, isso é chave para a gente entender que contas são feitas mais rápidas se elas estão alinhadas na memória. Se elas não estão alinhadas na memória, acontece o que a gente chama de cache miss.
Quer dizer, eu fico tendo muito cache miss. Significa que o processador precisa ficar pedindo novos blocos de cache a cada conta que vai fazer. Quanto mais alinhadas estão as contas que eu quero fazer, mais rápido isso fica. Tá? E é por isso que quando a gente usa aquelas funções em C do NumPy, você consegue otimizar esse tipo de coisa. Porque aquilo lá, aquelas funções, já foram feitas para facilitar e agilizar esse tipo de alinhamento de memória. Tá bom? Então isso aqui é um conceito-chave, a ordem com que eu faço as contas. Tá, mas pô, aqui ficou bem teórico, né? Vamos ver isso na prática, em Python mesmo, o que está acontecendo. Então, exemplo prático. Como que eu devo guardar uma matriz em Python? Porque eu vou fazer operações com essa matriz e dependendo da operação que eu vou fazer com ela, pode fazer diferença se eu vou ler eles nas linhas ou nas colunas. Então vamos pegar uma matriz aqui, eu vou colocar um N aqui de 10.000 e vai ser uma matriz, eu deixei ela um retângulo aí, né? Mas para facilitar depois se a gente quiser fazer debugging disso, tá? Mas ela vai ter N por 2N, tá? Então ela tem N linhas, 10.000 linhas e 20.000 colunas, tá? Ele vai imprimir isso. E aí, eu vou querer fazer o seguinte. O meu objetivo vai ser somar todos os termos da matriz. E a pergunta é, faz diferença a ordem com que eu somo os termos dessa matriz? Tá? Do ponto de vista computacional, a gente vai ver que sim. Eu deixei o código ingênuo aqui, eu não vou executar ele porque demora muito. Tá? Vocês podem descomentar aqui, tirar isso aqui e executar. Eu não vou fazer porque demora muito e a gente já aprendeu que a gente não deve fazer isso. Mas o que eu vou fazer, o que eu quero fazer é somar de J e ir somando aqui. A dúvida é se eu tenho que fazer primeiro as colunas e depois as linhas ou vice-versa. Então vamos fazer primeiro da seguinte forma, só que vetorial. Primeiro eu vou pegar esse C, que é a nossa matriz, e vou fazer a soma somando o axis 0. Axis 0 significa que ele vai somar as linhas. O eixo 0 são linhas. Então ele vai somar as linhas para cada coluna. Então, a hora que eu faço isso aqui, ele vai pegar para cada coluna, para cada coluninha, e vai somar todas as linhas. E depois que ele fizer isso, que ele vai ter aí um vetor, ele soma esse vetor com esse npSum. Tá? E aqui está o contrário. Aqui está se eu tivesse feito I e depois o J, que seria o quê? Faz a soma primeiro nas colunas, então para cada linha, agora eu somo todas as colunas e depois somo esse vetor resultante. Tá? Então vamos executar isso e ele vai soltar o time aqui de cada um deles. Tá? Essa é a minha matriz, é uma matriz cheia de 1 com essas dimensões. E aí, vamos ver o que aconteceu. A primeira abordagem demorou 119 milissegundos e a outra 103 milissegundos. Tá? Foi bem rápido, eu quero arriscar aqui, vou pôr mais um 0. Ixi, já ficou muito grande. Tá? Então já não cabe mais na minha memória, vamos pôr 2 aqui, só para demorar um pouquinho mais para a gente ter... Aqui, pronto. Então, aqui é 492 milissegundos e 412 milissegundos. Quem é que está mais rápido? Essa segunda abordagem. Tá. Então, ele vai mais rápido somando primeiro as colunas de cada linha. Primeiro as colunas de cada linha. O que significa isso? Primeiro as colunas de cada linha. Tá? Então ele vai fazer no looping onde o J é interior. O J é o índice que está dentro. As colunas é o índice que está dentro. Tá? Isso é chamado de ordenamento estilo C, tá? Que é padrão em Python. Tá? É também chamado de row major order. Quer dizer que eu tenho que varrer as colunas primeiros e quem é o major, quem que tem que estar por fora, é o row. Tá? E eu enxergo a ordem que ele está fazendo desse jeito. Então ele vai somando assim, nessa direção. Daqui, aqui, 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 aqui. Tá? E o que é legal disso é porque nessa continha aqui, ó,
Se, por exemplo, você tem vários processadores na sua máquina, ele inclusive consegue fazer essa soma em paralelo, tá? Usando vetorização. Quer dizer, ele faz essa soma da primeira linha em paralelo com essa da segunda linha e em paralelo com essa. Então isso agiliza muito ao usar NumPy, tá? Mas eu também posso pedir, na hora que eu vou armazenar essa matriz aqui, eu usei o padrão do Python e fiz assim. E aí o padrão do Python é guardar nesta forma, nesse formato, que é o formato que a ordem está assim. Então veja, quando eu fiz esse segundo experimento aqui, ele foi fazendo essas somas e as informações estavam alinhadas na memória, porque ele guardou assim na memória. Então isso fez com que ele fizesse a conta mais rápido, porque ele deu menos cache miss. Ele precisou ficar pedindo menos informação para o cache. Enquanto nesse outro tempo aqui, quando eu estava nesse caso, como a memória está organizada aqui no nível menor com J, ou seja, com essa característica, se eu quero somar uma coluna aqui, esse vai estar numa posição de cache, esse vai estar lá longe, esse vai estar lá longe, esse vai estar lá longe. Eles não estão alinhados. Mas eu consigo fazer o Python organizar os dados desse outro jeito. Deixar ele organizado em forma de colunas. Tá? É só eu pedir para o Python ordenar no estilo Fortran, que é o Column Measure Order. Tá bom? Então, aquele mesmo exemplo de cima agora, a única mudança é pedindo para ele construir essa matriz com a ordem de Fortran. Tá? Então, vou pôr para executar aqui. E agora inverteu. Agora, quem ficou mais rápido é o primeiro caso. E o segundo ficou mais lento. Então, isso tudo é para dizer que a forma com que eu armazeno o dado na memória implica em uma diferença de custo computacional na hora de fazer alguma conta com isso. Tá? Dependendo de como isso está organizado na memória, isso pode ficar mais rápido ou mais lento de acordo com a ordem das operações que eu quero fazer. Tá? Então isso é legal estar alerta. Essa diferença, essa matriz aqui, esse exemplo, quer dizer, deu uma diferença que não é pequena. Tá? Se eu escalar isso para um problema grandão, isso aqui pode dar algo muito significativo. Tá? Então a gente tem que ficar esperto com isso. E para fechar, então esse conceito tem a ver com cache miss, quer dizer, significa que quantas vezes eu preciso chamar novas informações da memória para preencher o cache. Então, quanto mais eu sigo o alinhamento de memória, menos cache miss eu tenho. Tá? Mas para fechar, eu queria dar um exemplo onde a gente consegue consultar o Python para saber como é que está organizado na memória a informação para prever cache miss. Tá? E esse é o conceito de stride. Tá? Stride é o número de bytes que eu tenho que pular na memória até chegar ao próximo elemento. Vamos ver um exemplo. Se eu tenho uma matriz 10 por 10 e eu pergunto para o Python, olha, qual que é o stride? Ele fala, o stride dessa matriz é 10 por 1. Significa que, para chegar na próxima linha, para chegar na próxima linha, então aqui, veja, isso é linha e isso é coluna. Para chegar na próxima linha, eu preciso pular 10 bytes. Então, isso aqui é o típico ordenamento por linhas. É esse aqui. Então para eu chegar na próxima linha, eu preciso pular 10 bytes para chegar aqui. Tá? 10 aqui é um exemplo, tá? É fictício aqui, de que seria se cada elemento da matriz tivesse 1 byte. Tá? E para eu chegar na próxima coluna, basta olhar o próximo byte, que é 1. Tá? Então, se eu quero saber a próxima coluna, basta usar 1. Então, isso aqui diz para a gente, essa noção de stride, diz para a gente como é que isso está na memória. Então, vamos ver como é que eu faço isso na prática, só para a gente ver um exemplo. Então, aqui eu peguei uma matriz 3 por 3, tá? E eu forcei que o tipo desses inteiros aqui sejam inteiros de 16 bits. Então, a representação vai até uma quantidade um pouquinho menor. Né? Na aula de aritmética de ponto flutuante a gente vai discutir um pouco isso. Mas eu vou representar menos inteiros aqui. Tá? Mas 16 bits, lembrando que 1 byte é 8 bits, cada numerinho desse aqui ocupa 2 bytes de memória. Tá?
Então, se eu pego essa matriz aqui e agora pergunto, que é aqui na order C, que é o padrão do Python, tá? Quanto que é o strides? Ele fala 6 e 2. Ou seja, para eu chegar na próxima linha, se eu estou aqui e eu quero chegar na próxima linha, eu tenho que pular 6 bytes. Como cada elemento ocupa 2 bytes, significa que eu tenho que pular 3 elementos para chegar ao próximo. Então, como é que é a organização disso? É primeiro esse na memória, depois esse, depois esse, depois esse, depois esse e assim por diante. Esse é o ordenamento que vai acontecer. Tá? E se eu quiser achar a próxima coluna, o que eu tenho que fazer? Pular 2 bytes, que é um elemento. Então, se eu quero ver a próxima coluna, esse aqui é o primeiro elemento, eu preciso pular 2 bytes, que são os 2 bytes dele, para chegar aqui no próximo. Então, é o stride de 2. Tá? Agora, se eu salvar isso como ordenação Fortran, ele inverte. Aí agora ele guardou na matriz, guardou a matriz como? Como sendo, para eu chegar na próxima linha, eu tenho que pular 2 bytes. Tá? Então, daqui eu venho para cá. Eu pulo 2 bytes. Agora, para chegar na próxima coluna, que seria daqui para cá, eu preciso de 6 bytes, que eu vou ter que passar esse, para depois chegar nesse. Esse, para depois chegar nesse. Tá? Então, isso aqui ilustra um pouco a estrutura como está guardado na memória. Então, toda vez que você salvar uma matriz, né, você pode se perguntar como é que isso foi guardado na memória e perguntar o stride, quer dizer, isso vai me orientar qual ordem de looping que eu tenho que pôr mais interior. Então, nesse caso aqui em ordem C, eu tenho que pôr como looping interior, varrendo as colunas primeiro, ou seja, eu tenho que varrer nessa direção. Tá? E quando eu tenho em Fortran, eu tenho que varrer do outro jeito, que vai ser mais rápido. Tá? E aí, se você tiver um hipercubo, quer dizer, se tiver um cubo, um hipercubo, uma coisa, um tensor de ordem mais alta, você também pode perguntar para ele como é que ele guarda. Tá? Aí a coisa já fica um pouquinho mais complicada, mas funciona mais ou menos do mesmo jeito. Tá bom? Bom, era isso que eu tinha planejado para essa aula. Espero que tenha dado para pegar um pouco esse conceito. E eu espero principalmente que vocês tomem cuidado na hora de implementar coisas em Python. Obrigado, até mais.